Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no momento de reflexão. É muito bom estar aqui com você, compartilhando aqui esses momentos. E hoje nós vamos falar sobre ciúmes, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a entender aqui essas palavras. E aí eu já peço para você se inscrever aqui nesse canal, aqueles que ainda não se inscreveram, deixa aí o seu comentário, dá aí o seu joinha, porque isso é muito importante aqui para o canal, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que têm me apoiado aqui desde o início, que Deus abençoe grandemente. E você que ainda não faz parte aqui desse canal, venha fazer parte aqui e fazer parte da nossa família. Então acompanhe aí a leitura comigo, que está em Provérbios 6:34. Leiamos: Pois o ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Nessas palavras aqui de Provérbios, quem escreveu foi Davi, e vamos meditar um pouquinho. O ciúme, ele traz muita destruição para as famílias, né? Quantos casamentos não têm já chegado ao seu fim por conta de ciúmes exagerados, excessivos? E os ciúmes nessas condições chega a ser uma doença, porque fala aqui, ó, pois o ciúmes desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Imagine, não terá misericórdia. E aqui está falando de vingança, né? Então, todas essas palavras aqui, que o ciúme desperta, ela desperta fúria, e aí entra a não ter misericórdia, né? As pessoas que vivem nessas condições, que situação difícil. Todos nós já conhecemos pessoas ou vivemos situações, sabemos de casos de pessoas que já chegaram ao seu fim em relacionamento, tanto de casamento como de amizades, de trabalho, né? Em ambiente de trabalho. O ciúmes tem trazido grandes prejuízos para as pessoas. E nós temos que ter sabedoria dos céus para saber lidar com esse sentimento. Lê aqui comigo também Cânticos 8:6. Acompanha aí comigo. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente. Então aqui, ciúme, amor. Então quem ama não tem ciúmes. Os ciúmes, todos nós temos um pouco de ciúmes, mas nós temos que saber dosar. Porque esses sentimentos ruins que nos traz prejuízo para as nossas vidas, para pessoas que estão conosco, esses sentimentos não vêm de Deus. E nós temos que ter muito cuidado quando nós vivemos nessas situações aqui, porque o amor, ele é muito forte, né? Ele é muito forte quanto a morte, né? O amor, nada acaba se as pessoas vivem em um amor. O amor não chega ao seu fim, porque ele é forte quanto a morte, né? E o ciúme é tão inflexível, né, quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente. Então, as pessoas que vivem nessas condições de ciúmes aqui exageradas, elas não têm como viver, ter amor no coração, porque vive pensando, né, o tempo todo nessas condições, trazendo problemas sérios, não só para a pessoa que vive nessas situações, mas para as pessoas que estão próximas. É muito difícil a gente ver e entender que as pessoas chegam ao fim de um relacionamento de casamento, às vezes de muitos anos, e acaba por conta de ciúmes. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, de todos os teus filhos que vivem nessas condições. E aqui também tem um exemplo bíblico que fala de ciúmes, o ciúme de Saul. Acompanhe aqui comigo a leitura. O primeiro rei de Israel se chamava Saul. Era forte, inteligente e atraente. O homem mais formoso e mais alto de toda a nação, de acordo com o relato bíblico. Entretanto, seu reinado acabou mal, em parte por ter ciúme do jovem Davi. Em certa ocasião, retornando da batalha, um grupo de mulheres cantavam. Saul matou muitas mulheres, milhares,
e Davi dezenas de milhares. Isso fez com que Saul sentisse ciúmes de Davi e em várias ocasiões o agredisse com a intenção de matá-lo. Então procurou enganá-lo e fez planos para que ele fosse morto de qualquer maneira. Como não conseguiu, desequilibrou-se mentalmente e cometeu uma série de graves erros contra si e contra sua nação. Por fim, tirou a sua própria vida e seu sucessor foi exatamente Davi. Essa história se encontra na Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Que situação, né? Então, esses ciúmes têm trazido grandes problemas, até nos relatos bíblicos, deixa o exemplo. Aqui, pensando um pouquinho em Saul, como ele chegou nessas condições de ter tantos ciúmes de Davi, porque Davi matou mais do que ele, né? Ele matou milhares de mulheres, mas Davi matou dezenas de milhares. Então, o problema está aqui porque ele teve ciúme por conta disso, porque Saul matou mais do que ele. Que tragédia ele trouxe para a vida dele mesmo, né? Porque aqui fala que ele viveu com ciúmes de Davi, em várias ocasiões o né? Agrediu com a intenção de matá-lo. Ele tinha a intenção de matá-lo, Davi. Que situação difícil. Então ele procurou enganá-lo, Davi, e fez planos para que ele fosse morto de qualquer maneira. Ele queria que Davi morresse de qualquer forma. Então ele não tinha paz, não tinha tranquilidade, não tinha como viver em harmonia, com amor no coração, porque esse espírito de ciúmes trouxe para ele todos esses sentimentos aqui. E como não conseguiu como ele não conseguiu matá-lo, Davi, ele desequilibrou-se mentalmente e cometeu uma série de graves erros contra si e contra a nação. E por fim, ele tirou a própria vida dele. E aí, sendo Davi agora Davi agora ficou sucessor, né? Era sucessor de Saul, e agora ele ficou como rei, né, daquela nação, no lugar de Saul. Então, que situação, que tragédia o ciúme é capaz de trazer para as nossas vidas, né? Que nós possamos meditar aqui nessas palavras e refletir também, e que nós possamos buscar de Deus força em oração todos os dias, para que os ciúmes não venham atrapalhar a nossa convivência com as pessoas, nem da nossa família, nem do trabalho, nem das pessoas que estão próximas a nós, porque é uma situação muito difícil, né? E os ciúmes, quando chega aqui nessas condições, já traz grandes problemas de mente, né? A mente da pessoa está doente, ela está desequilibrada, né? E não tem o amor não tem um sentimento de amor. O ciúme deixa a pessoa nessas condições de levar a praticar até a morte, né? Levar a matar as pessoas. Que situação difícil, tirar até a própria vida. Então, esse sentimento não vem de Deus, né? Vem do inimigo de Deus. Que Deus esteja com todas as pessoas que vivem nessa situação. E se você conhece alguém nessas condições, vamos orar por essas pessoas, interceder para que essas pessoas tenham um pouco de amor no coração e saia dessa situação de ciúmes exagerado, doentio, né? E que nós possamos estar atentos aos nossos sentimentos para que os nossos sentimentos eles não venham atrapalhar o nosso relacionamento com as pessoas, do nosso convívio do dia a dia. Então, eu vou ficando por aqui, que você tenha uma boa reflexão aqui desse assunto, que Deus abençoe você e a sua família ricamente, e eu agradeço por você assistir esse vídeo. Um grande abraço.